Olá, boa tarde a todo mundo. Espero que possam ter a compreensão de vocês. Um pequeno problema técnico e a gente vai estar fazendo a apresentação do conteúdo nesse momento e vocês estão assistindo em horário diverso do que foi anunciado, tá bom? O assunto específico é a respeito da saúde do trabalhador em tempos de pandemia. Para isso, nós convidamos 3 convidados com um gabarito muito interessante. Entre eles está o Arnaldo Marculino da Silva, que é radialista aposentado, graduado em pedagogia, tem pós-graduação em psicopedagogia, é membro da direção do IESAT, militante da saúde do trabalhador e educador popular. Também está conosco aqui Marco Antônio Gomes Pérez, que é médico sanitarista, atualmente é médico de trabalho no Serete Campinas, foi coordenador da área técnica de saúde do trabalhador do Ministério da Saúde durante o governo da presidente Lula e também foi coordenador geral da terceira Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador, onde se debateu o tema Trabalhar sim, adoecer não. Foi diretor de Políticas de Saúde e de Segurança Ocupacional do Ministério do Trabalho e Previdência Social durante o governo da presidenta Dilma Rousseff. Também está conosco o Vinícius Figueira Boim, possui graduação em Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, foi coordenador do Centro de Referência ao Trabalhador Leste, da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, e atualmente é assistente social do Sereste Lapa. Experiência nas áreas de saúde, de Seguridade Social, corrigindo, atuando principalmente nos seguintes temas: saúde do trabalhador, Seguridade Social e Serviço Social. Especialista em saúde do trabalhador pela Fiocruz. Bom, sejam bem-vindos a todos, eu quero que vocês fiquem à vontade. É um bate-papo, onde a gente pode crescer, Vocês podem abrir o microfone, porque eu não tenho condições de abrir aqui, os 3 podem abrir, e a gente pode começar a conversar. Eu queria lançar uma questão aqui, que os 3 podem talvez abordar o assunto, de forma resumida, porque às 17 horas o Dr. Marcos tem compromisso, então a gente vai afunilando mais ou menos para aquele horário. Mas estamos abertos, vamos deixar aberto para que vocês possam estar fazendo intervenções entre vocês, e se não houver, eu estou aqui para contribuir, tá bom? A questão principal é a seguinte, ó. Em 2003, a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, instituiu a data como Dia Mundial da Segurança ao Trabalho, em memória às vítimas de acidentes de doenças relacionadas ao trabalho. O tema da OIT para 2020 era violência e assédio no mundo do trabalho, mas devido à pandemia, resolveu mudar o tema e tratar dessa emergência de saúde global. No dia 28 de abril desse ano, o Brasil já tinha mais de 5 mil mortos, superava os números oficiais da China. Questionado sobre esses dados, Bolsonaro rebateu: e daí? Lamento, quer que eu faça o quê? Sou Messias, mas não faço milagres. Diante disso, pergunta-se aos 3 companheiros aqui, que são convidados, como é que o governo e os patrões trataram a saúde do trabalhador nesses tempos de pandemia? Trataram e estão tratando. Pode começar, algum dos 3. Acho que vou jogar a bola para o Arnaldo primeiro, depois a gente faz o rodízio aí. Eu acho que, eu não acho, vivo isso aqui, vou ser bem breve para falar, eu acho que eles trataram como tem tratado todo esse tempo, do mesmo jeito, e tiraram proveito disso para se livrar de algum de nós no meio do caminho. Trataram com menos desrespeito, trataram com a mesma informalidade, trataram assustando os trabalhadores e as trabalhadoras, trataram sempre do mesmo jeito, então não mudou a forma. A pandemia e o que está acontecendo no meu país facilitou para que as empresas fizessem o que estão fazendo. Onde tem um pouco de organização, o movimento segura um pouco. Onde não tem, é uma destruição total. Então, tirou proveito disso e tal. E para terminar minha fala, já que eu comecei de trás para diante, a resposta do governo, da gestão pública federal demonstra isso. Então, ele a sua fala serviu de exemplo para que as empresas fizessem tudo que ela quisesse. O que alterou foi onde tem organização, onde as coisas acontecem, que é no município. Então, depende da gestão estadual, a gestão pública estadual, houve um sofrimento muito grande. Mas nos municípios, onde foi possível, em algumas categorias, segurou uma ação que a gente tem, ou que tínhamos, ou que onde era um pouco mais organizado, foi possível fazer uma intervenção. No município de São Paulo, por exemplo, por mais que haja crítica, e eu também tenho críticas, e aqui agora não é hora de fazer essa crítica, é na ação, nós conseguimos, no campo da nossa categoria, segurar muitas coisas.
seguramos muitas coisas e estamos segurando ainda. Mas no conjunto geral, se você for na média, a perda, o movimento social sofreu muito com isso e vem sofrendo. Correto. Diante disso, nós temos aqui duas pessoas com experiências que trabalham com os trabalhadores na área de saúde e nos Serestes. Lapa, Campinas. É mais ou menos isso? Essa forma que o presidente da República deu essa resposta reflete um pouco como as empresas e o próprio governo têm tratado o seu trabalhador? Vocês que estão aí na ponta de lança do Sereste? Doutor Marcos, se puder começar com você. Bom, em primeiro lugar, boa tarde, né? Boa tarde a todos, boa tarde a todas que estão nos assistindo. É um prazer a gente estar aqui com vocês para discutir um pouco sobre a saúde do trabalhador nesses tempos de Covid, né? Esses tempos de Covid-19. Em primeiro lugar, a gente precisa entender o que é uma pandemia, né? Pandemia. Pan quer dizer todo. E demos, né? Quer dizer população, povo. Então, a pandemia, né, é uma afecção, é um fenômeno que atinge toda a população. Por isso que tem esse nome que vem do grego pandemia. Se é algo que atinge, que reflete sobre toda a população, evidentemente o Estado tem um papel fundamental, né, para atuar na proteção dos cidadãos. Quer dizer, o Estado, no nosso caso o Estado brasileiro, ele tem o papel, né, de proteger o cidadão, né, nesse momento de tanta vulnerabilidade, né, de tanto sofrimento que o país vem sofrendo, né, com esse adoecimento em massa aí, né, de centenas de milhares, né, mais de 3 milhões, quase 3 milhões e 800 mil casos confirmados. Lembrando que a gente só tem um caso confirmado daqueles que procuraram o serviço de saúde. A grande maioria dos casos de Covid são casos que são leves, que não procuram o serviço de saúde. Então, é claro que nós tivemos muito mais do que esses quase 3 milhões e 800 mil casos. E estamos beirando aí 120 mil mortes. É muita gente morrendo. Então, a pergunta que fica no ar é: qual a proteção que o Estado brasileiro vem fazendo para proteger o seu povo contra essa situação, né? Contra esse número imenso de mortes, né? e de casos dessa doença, dessa patologia? O que a gente tem observado na esfera federal do Estado, a gente vê na parte de saúde pública uma grande crise, né? Nós tivemos aí, passamos aí por 3 ministros esse ano, né, sendo que até o momento a gente não tem sequer um ministro efetivo para dar o comando central nesse período de pandemia. Então, realmente, existe aí uma lacuna muito grande, né, da esfera federal em relação ao cumprimento desse papel de proteção. Infelizmente, os estados e os municípios estão cada um agindo na sua própria forma, né? Estão tomando as atitudes que estão achando cabíveis, mas falta um comando central. E mesmo na esfera estadual, ou nas esferas estaduais, nos diversos estados, a gente vem percebendo uma série de falhas também nessa condição. Então, quem tem assumindo, né, quem vem assumindo a maior parte dessa carga para proteger o cidadão acaba sendo o município, acaba sendo a cidade. Sendo que no Brasil, o município tem poderes limitados, né? Ele tem a força de ação do município, ela é limitada, né? E nesse momento ela está tendo, né, que responder, né, as consequências danosas, as consequências até catastróficas dessa pandemia que está atingindo o Brasil, né? Então eu diria que há realmente no Brasil ainda está deixando a desejar, eu acho que a condução, né, do Estado nessa área. Eu acho que poderia ser melhor, né? A gente poderia estar fazendo mais proteção para os cidadãos do nosso país, aí enquanto Estado, né?
o trabalhador, nesse contexto, ele fica bastante vulnerável, né, e exposto. Né? Não apenas exposto à Covid no seu ambiente de trabalho, né, principalmente aí trabalhadores da área de saúde, mas também de outras áreas, transportes, frigoríficos, que tem uma exposição importante à Covid no ambiente de trabalho, mas também exposto à Covid no deslocamento, no seu deslocamento da residência ao seu ambiente de trabalho, aí no transporte coletivo, que é um local de exposição, de risco, muito importante. Né? E além de somar as condições de precarização das relações de trabalho que nós temos observado nos últimos anos, os trabalhadores vêm perdendo direitos trabalhistas e previdenciários, isso sem dúvida nenhuma deixa o trabalhador numa situação ainda mais vulnerável, né, muitas vezes em formas muito precárias de relações de trabalho, contratos precários, né, temporários, informais, né, enfim, uma situação que deixa o trabalhador numa situação de medo, né, medo não só à pandemia, mas medo ao desemprego, medo à precarização. E temos ainda aquela parcela que não é pequena, infelizmente, do Brasil, de trabalhadores que se encontram desempregados. Então, existe aí uma situação bastante vulnerável do trabalhador nessa situação de pandemia, né? Então, há uma lacuna aí na proteção do Estado contra essa pandemia e, ao mesmo tempo, esse trabalhador vem sofrendo perda de direitos. Então, ele está duplamente vulnerável, duplamente exposto nesse momento. Eu acho que, para começar a nossa conversa, é isso que eu tenho a colocar, né? Correto. Diante desse cenário, Vinícius, você que está, de alguma forma, também lá na ponta de lança, no Cedeste, com essa bagagem de experiência na área de saúde do trabalhador, parece que nós estamos dentro de todo um cenário, do pior cenário que pode existir. Você vê a ausência do Estado, quem está governando o Estado tem uma tremenda irresponsabilidade pela postura que tem demonstrado, tem o fator econômico dos trabalhadores estarem sendo desempregados, e também tem o fator das empresas, que parece que não têm cumprido o seu papel com essa preocupação que deveria ter. É isso, mais ou menos, que você tem percebido, ou talvez tenha alguma coisa a acrescentar, ou não é bem isso? O que você pode dizer? Não, antes de mais nada, eu queria agradecer aí aos companheiros do sindicato pelo convite, ao colega de trabalho Marcos Pérez, aí uma honra estar com vocês aqui, fazendo esse debate tão importante, num momento, acho que muito difícil na história do Brasil, né? Eu acho que a gente nunca enfrentou, talvez, uma crise tão profunda que nós podemos pensar uma crise do capital associada a uma crise sanitária. Eu acho que, quando você fala em ausência do Estado, eu acho que não é ausência do Estado, eu acho que é um projeto político, né? Existe um projeto político de anos, que vem há 40 anos no mundo globalizado, de destruição das políticas sociais e dos direitos da classe trabalhadora. E no Brasil, esse movimento de destruição dos direitos dos trabalhadores, ele vai se configurando de forma mais acentuada após o período de golpe, né, na retirada da presidenta Dilma, né, e você tem todo aí um arcabouço de destruição da Seguridade Social brasileira. Quando a gente fala em pandemia, a gente não pode esquecer que o SUS vem sofrendo duros golpes antes da pandemia, né? A gente não pode esquecer da emenda constitucional 95, que congela os gastos, a PEC da morte, né, conhecida como a PEC da morte, que congela os gastos em Seguridade Social. Isso vem engessando o avanço e as possibilidades da gente ter uma política de saúde mais efetiva. O nosso cenário atual, na minha opinião, só não é pior porque a gente existe o Sistema Único de Saúde, né? O Sistema Único de Saúde, eu acho que os profissionais de saúde vêm enfrentando, dentro das suas possibilidades concretas de trabalho, vêm enfrentando de forma muito, muito valorosa o enfrentamento com toda a diversidade que a política hoje federal vem impondo
aos trabalhadores em geral e aos profissionais da saúde. Tem um dado muito interessante hoje, que foi publicado no jornal, para vocês terem uma ideia, que mostra, o Marcos Pérez fala qual é o papel do Estado frente à pandemia. Essa é uma pergunta importante para a gente se fazer. Né? Tem um dado hoje que saiu que aponta que o auxílio emergencial, por exemplo, superou o número de carteiras assinadas. Olha o nível que a gente chegou, o nível de desproteção social no Brasil é tão brutal que nós chegamos num contexto de crise tão acentuada que o auxílio emergencial hoje passou a ter mais importância que a carteira de trabalho. Isso é muito preocupante para nós, trabalhadores e sindicatos. Hoje eu faço uma provocação, como que os sindicatos vão lidar, né, com esse cenário? E, ao mesmo tempo, que a gente tem a maior índice de desfiliação dos sindicatos, né, por conta da reforma trabalhista. Então, esse é um contexto pensado numa lógica de destruição do Estado e dos direitos sociais, né? Para vocês terem uma ideia, acho que aí contrasta um pouco, porque assim, a gente não pode falar de pandemia e a gente confrontar, por exemplo, essa disputa que está colocada na sociedade brasileira. Né? De um lado, você tem a política genocida ultra-neoliberal do Bolsonaro, né? Você tem aí um Ministério da Saúde comandado por militares, né? E você tem, de um outro lado, a política econômica comandada por um ultra-neoliberal. Então, no marco da Constituição do Sistema Único de Saúde, está muito claro nas linhas iniciais do Sistema Único de Saúde, fala que as políticas sociais devem ser guiadas por políticas econômicas e sociais. A gente percebe que a condução da política tem sido na contramão do que preconiza a Constituição Federal e o Sistema Único de Saúde. Então, a gente vive um momento muito difícil, né? Eu acho que existe muita resistência, não está pior porque existe o Sistema Único de Saúde, que é uma conquista da classe trabalhadora, e, por outro lado, você tem essa barbárie que vem se instalando no Brasil, né? Você tem um setor empresarial, financeiro, que comemora, por exemplo, que o pico da pandemia diminuiu nas classes altas, assim como foi falado pelo presidente da XP, né, que é considerado aí uma das pessoas mais ricas, né, do país, entre outros empresários, né, dono da Van, do Madeiro, que a gente já sabe. Outra questão que a gente sabe que na prática nunca houve um isolamento e uma proteção efetiva dos trabalhadores, né, que são obrigados a conviver em aglomerações, em confinamentos, no transporte público, né, nos transportes coletivos, haja vista a situação dos frigoríficos, né, muito bem colocado pelo Marcos, e os trabalhadores, os empreendedores digitais, né, assim chamado pela burguesia, mas eles, na verdade, são os proletários digitais, que são os trabalhadores que trabalham nessas plataformas digitais de entrega de alimentos, né, e que não tem nenhuma proteção, nenhum direito garantido, eles trabalham em jornadas extenuantes. Então, esse é o mundo do trabalho hoje, no contexto da pandemia. Se vocês perceberem, por exemplo, o Ministério da Saúde demorou meses para se posicionar em relação à notificação das doenças relacionadas ao trabalho, da Covid ocupacional, né? Foi omisso durante muito tempo, depois de muita pressão. Eu acho que não é por conta do corpo técnico, acho que da coordenação do Ministério da Saúde, acho que é por orientação do próprio Ministério da Saúde. O próprio, nós lá, eu faço parte do DIESAT também, tenho a felicidade de compor a equipe lá do Departamento Intersindical de Saúde do Trabalhador, nós fizemos uma nota, né, orientando os trabalhadores da importância da comunicação do acidente de trabalho em face de contaminação acidental por Covid e da notificação, né, dos acidentes biológicos. Então, o movimento sindical precisa, nesses momentos de crise, se fazer presente e estar nessa luta junto com os trabalhadores. Né? Em São Paulo, aí eu não posso deixar de fazer essa denúncia, não sei se os companheiros dos sindicatos radialistas se posicionou em relação a isso, aí o Marcos Pérez, é importante ficar sabendo o que está acontecendo em São Paulo. O prefeito, há 2 semanas atrás, resolveu desmontar o sistema municipal de vigilância no meio da pandemia. Então, ele simplesmente, numa canetada, no último dia antes do período eleitoral, da lei eleitoral, ele transferiu de forma unilateral e violenta 253 trabalhadores públicos
da Covisa, que é a Coordenação de Vigilância em Saúde. E o que isso significa? Isso tem um impacto absurdo na política de saúde no município de São Paulo, porque você retira técnicos de excelência e com capacidade técnica que atuavam na fiscalização da indústria de alimentos, na vigilância em saúde trabalhadora. Você pergunta da vigilância em saúde trabalhadora, a vigilância em saúde trabalhadora no município acabou, não existe mais, existe formalmente, mas toda a equipe da divisão de saúde trabalhadora no município de São Paulo foi transferida à revelia e foi pulverizado na rede, nas unidades de vigilância e saúde na rede. Todo o trabalho técnico da vigilância do trabalhador foi para o espaço. Não tem nenhuma pessoa hoje para mandar um e-mail, todos os processos do Ministério Público, todos os processos sanitários, no momento que a gente estava acompanhando mais de 1.300 denúncias de ambientes de trabalho em condições precárias, de contaminação, esse prefeito neoliberal toma essa atitude irresponsável um dia antes da lei eleitoral. Então, e no fundo, isso não é burrice, isso não é incompetência, isso é intencional, isso é para acabar com o poder regulatório do Estado frente às contradições capital-trabalho. Então, Covisa passou hoje na Secretaria de Saúde a ter um papel de terceiro escalão, quarto escalão, perdeu a centralidade no processo de prevenção e controle de doenças. Então, isso é gravíssimo que está acontecendo na cidade de São Paulo, né? E do ponto de vista da política econômica e social, os governos hoje estão alinhados. Então, e a gente não pode deixar de fazer essa denúncia, porque a gente está num momento de luta para denunciar esse processo de desmonte da vigilância, e o setor mais afetado nesse desmonte foi a vigilância em saúde do trabalhador, que deixou de ter 100% do seu corpo técnico. Não ficou nenhuma pessoa nem para ligar um computador lá na unidade. Então, a situação é muito complicada, né, e exige da gente, dos trabalhadores, uma resposta para o que vem acontecendo. Na verdade, eu ia abordar esse assunto justamente da Covisa, porque, apesar de ser uma coordenadoria de vigilância sanitária a nível municipal, ela é uma referência. São Paulo é quase que um país, né? E esses interesses, do ponto de vista entre capital e trabalho, ela está se tornando protagonista de uma série de coisas. Infelizmente, durante a pandemia, ela tem, né, se tornado mais explícito isso, com nenhum tipo de sensibilidade. Eu tenho uma pergunta para fazer que talvez vá de encontro nisso. Porque, por mais que você falou que não é burrice, não é, né, o representante político de parte da sociedade, provavelmente da nossa elite, dos grandes empresários, teve, obviamente, o seu interesse preponderante em sacrifício dos interesses dos trabalhadores. Então, me parece que a Covisa tinha uma determinação em relação aos cuidados que segurava um pouco mais a questão da abertura, de haver um distanciamento social ou isolamento social, e estava sendo um empecilho para os interesses empresariais. Deduzo que teria sido isso. Será que é isso mesmo? Não sei se o Dr. Marcos pode fazer dar uma opinião a respeito disso. Depois o Arnaldo em seguida. Não sei se é mais ou menos nessa linha, ou não. Para um município estruturar suas ações de vigilância em saúde, ele precisa ter instâncias locais atuando, então precisa ter, nas diversas regiões do município, né, equipes e pessoal capacitado e especializado para atuar na vigilância. Vigilância em saúde significa vigilância em saúde do trabalhador, vigilância de alimentos, vigilância farmacovigilância, vigilância de remédios, né? Vigilância em serviços que são regulados pela saúde, né? Como cabeleireiros, institutos de belezas, academias de musculação e ginástica, enfim. Precisa ter uma equipe espalhada que dê conta de toda a malha do município. São Paulo é um município muito grande. E precisa necessariamente ter, num nível central, uma coordenação, tá, que dê uma linha, né, que dê uma diretriz, uma direção para essas ações. Porque se cada né, se cada regional da vigilância e saúde agir de uma forma, né, isso acaba diluindo, né, e acaba perdendo efeito.
né, as ações de vigilância, né, que incluem inspeções, que inclui monitoramento, né, de saúde, né, tem a questão da vigilância epidemiológica também, que deve ser feita. Tudo isso a saúde do trabalhador deveria estar fazendo nas questões dos agravos à saúde relacionados ao trabalho, né, tanto a vigilância de ambientes de trabalho como a vigilância de doenças relacionadas ao trabalho. E há necessidade de ter uma equipe central, de você ter diretrizes, né, para uma política de vigilância e saúde a ser adotada pelo município. Então, o que eu vejo, o que está acontecendo em São Paulo, é um prejuízo muito grande, né, no final de contas, para a população. Tá? Porque vai ter as ações de regulação da saúde, as ações de vigilância em saúde, prejudicadas por conta dessa medida administrativa, né, que foi feito justo agora, num finalzinho de uma gestão municipal. A saúde do trabalhador, eu acho que vai ser bastante prejudicada por conta de faltar uma diretriz central, faltar um comando central que dê um ordenamento para a vigilância na cidade como um todo, né? Então, eu acho que isso é um grande prejuízo, sim, para o município de São Paulo, né? Correto. Olha, nós fizemos aqui uma abordagem de forma muito mais ampla, fazendo uma avaliação do governo do Estado brasileiro em relação ao despreparo, do governante, do Estado que tem uma estrutura que está, de alguma forma, capengando, não tem uma coordenação geral no sentido de ter uma meta de forma otimizada. Nós vemos a questão do caso do município de São Paulo com a desestruturação ou desmonte da Covisa, mas nós estamos aqui no Sindicato dos Trabalhadores de Empresas de Radiodifusão e Televisão. O Arnaldo, ele, além de atuar na ação trabalhadora, é uma das pessoas que nos apoia, nos ajuda, recebendo os trabalhadores da nossa categoria e fazendo um direcionamento no seu atendimento. Arnaldo, você poderia nos colocar como é que você tem percebido, você tem sentido isso nesse período de pandemia, a procura dos trabalhadores? Se tem casos relacionados à questão da pandemia, ou a questão do trabalhador ainda preponderante continua, deu uma diminuída, já que o pessoal foi para casa, está fazendo muitos deles o que eles chamam de home office. O que eu poderia dizer? Eu queria primeiro entender mesmo esse projeto de forma de destruir as conquistas que a gente tem feito. Para as empresas, veio de grande valia, e os trabalhadores continuam chegando independente da pandemia. E chegam assustados, de forma que você não tem muito, eu não vou dizer que não tem muito o que fazer, porque eu não acredito muito nessa palavra, entendeu? Não. Sempre tem o que fazer. Assim, sempre tem o que destruir, sempre tem o que fazer. O que nós temos visto aqui no sindicato, o que nós temos discutido, realmente, quando os trabalhadores aqui chegam, hoje não chegam nesta quantidade, nem nós permitimos que tenha mais que 2 ou 3, como nós fazíamos antes de ter mais, então nós temos discutido num grupo menor. A gente tem demonstrado para que quando os radialistas chegam, a forma como ele chega. Então, vou dar um exemplo para vocês. Chegou alguns trabalhadores, eu falo alguns trabalhadores, da Globo. E qual foi a nossa surpresa? Eles estavam trabalhando em casa. Queria tirar a palavra home office, não é na língua portuguesa. Eu queria que as coisas ficassem na língua portuguesa. Entendeu? Então, eles estavam trabalhando em casa. Estando trabalhando em casa, eu dizia para eles que a empresa corre o risco. Toda vez que eles têm que voltar. E um desses trabalhadores esteve aqui e ele foi trabalhar no dia 3 de junho, acho que até a data eu lembro, 3 de junho, na madrugada ele passou mal, e no dia 4 ele foi lá constatado, eu não sei se a palavra é infectado, contaminado, essas coisas, e deu o Covid-19. E foi afastado por 10 dias, depois foi afastado mais 30 dias, 40 ficou em casa,
recebeu o salário e dia 10 de julho ele foi demitido. Como se não tivesse nada acontecido, e veio perguntar aqui para nós o que a gente podia fazer. Eu falei, senta aí. E abrimos uma CAT, ex officio. Sabe, sei qual é, você não pode ser demitido, e a situação é essa. É dessa forma que a gente tem discutido. Outros ficaram em casa e outros têm aparecido, eu falei desse especificamente, porque ele mesmo não acreditou que aconteceu. Então, sim, outros têm vindo e a gente tem conseguido fazer discussão nesse campo. Os trabalhadores radialistas que chegam aqui, eles já chegam se justificando. E por que eu falo da palavra home office? Porque para nós falar uma palavra parece que é uma coisa comum. E às vezes na língua portuguesa, algumas palavras a gente não sabe o que significa. Mas imagina em inglês. Então, você senta, quando eu estou aqui, e fico ouvindo os trabalhadores falar, judia, porque eles são enganados pelas palavras, entendeu? Não? Então, o laudo de um hospital do Einstein, por exemplo, ele desmente qualquer laudo de um serviço público, que é o Einstein. Então, assim, o Einstein acaba com a vida do trabalhador e diz que ele não tem mais, ele pode ser demitido e você tem que correr atrás por conta disso. Então, se o projeto era destruir a política pública, a política privada, né, o SUS sozinho não dá conta. Então, esses outros hospitais que são privados têm um papel fundamental, né? Então, assim, mas o município de São Paulo também reage. Em cima disso, por exemplo, o Campo Limpo ia passar no meio da pandemia, ia passar para o Einstein. O movimento foi para lá. Os trabalhadores foram para lá, reagiram. Independente do governo, a população se reuniu, eles tiveram que voltar atrás. Então, é possível voltar atrás também. Mas, para isso, tanto a população deixou de ir para a pandemia, que tirou o medo da pandemia, e foi defender aquilo que é um direito. Os servidores públicos, que eu não gosto da palavra trabalhadores públicos, ou servidores, porque o Estado não tem mais valia, mas o servidor público tem que ganhar bem, e ele tem que ser bem cuidado, então nós temos que cuidar bem dele, e a política fica por nossa conta. Então, você vê, esse momento, por exemplo, o movimento da Zona Sul se reuniu e tiveram que voltar para trás. Tiveram que voltar, os partidos entraram, os trabalhadores entraram. O Sindicep teve um papel fundamental nessa discussão, na organização dos trabalhadores, e a plenária, o movimento popular, teve um papel fundamental para fazer esse recuo. O que tem isso de ver com a pandemia? Tem que o trabalhador ele fique isolado, porque ele vai buscar dentro da sua categoria. E aqui, quando a gente reúne e vê os trabalhadores reunidos, a gente vai trocando as palavras. Olha, você estava trabalhando em casa. Não, mas eu peguei em casa, você não pegou em casa. Então, se a empresa te chamou você, então a gente vai desmontando a palavra home office, que era muito bonita de pronunciar, mas é muito difícil de viver. Então, a gente aqui tem tentado desmontar, demonstrando um pouco da fala do Marcos e um pouco da fala do Vinícius, de como que se desmonta isso. Então, porque o trabalhador não está sozinho. Então, essa forma de colocar, o sindicato atendeu várias pessoas, e não foi uma pessoa. Vou te dar um outro exemplo, só para ir terminando e passar para os outros aqui. A Globo pegou uma série de trabalhadores lá no Rio de Janeiro, do COJAC, e mandou para São Paulo. Faz 2 anos que eles estão em São Paulo. No meio da pandemia, estão demitindo todos. Então, eles vieram aqui essa semana. Eu falei assim, mas vocês não têm noção do que está acontecendo? Não, porque porque eles ganham mais de 2 dígitos. Então, é o seguinte, promoveram, esperaram 2 anos e demitiram todas essas pessoas. Então, assim, e eles não têm nenhum problema. O problema deles são de ordem física, só que nesse momento, tudo está fechado. Então, você tem que entender como que o trabalhador ele vai entender esse tipo de coisa. Então, assim, como ele falou, não entendo. Eu fui mandado embora hoje, amanhã eu já não tenho mais convênio médico, eu não vou lá. Então, assim, quem tem nos amparado é o serviço público. Quem tem nos amparado é a equipe multidisciplinar do centro de referência. Que aí, Marcos, e o Marcos já me conhece o suficiente para entender o que eu vou falar, que não é uma visão médico-holocêntrica. É uma visão da equipe. É uma visão do envolvimento das diversas equipes
profissionais que têm dentro do centro de referência. E isso, particularmente para nós, radialistas, tem salvado, porque independente de ser ou não radialista, todos que nós temos encaminhado têm tido uma sequência, seja na Casa Helena de Gramont, seja em outros lugares, para cuidar da saúde mental. Então, assim, para nós é isso, mas você fica olhando, assim, a fala do Marcos e a fala do Vinícius vai de acordo com o que os trabalhadores querem que cheguem, radialistas ou não, vendo essa política sendo desmontada e parece que ele está sem como é que fala? Fica sem proteção, entende? Então o governo federal tira a proteção, o Estado tira a proteção e aonde as coisas acontecem, que é no território, que eu vou chamar de município, ele desprotege também. Mas então o servidor daquela região, ele continua sendo aquele que vai atender, continua atendendo e continua demonstrando que essa política pública tem que ter. O exemplo público que nós estamos dando aqui é da vigilância, e nós, radialistas, se posicionamos, colocamos no nosso site que a gente era de acordo. E nós, junto com parte da população e parte dos servidores, alguns de nós se arriscou a participar, a ir para a Secretaria Municipal de Saúde, foi feito um barulho, e esse barulho repercutiu, sabe? Repercutiu de tal forma que o Hospital de Campo Limpo voltou para onde ele era, e a vigilância, o que eles estão fazendo nesse momento, é enrolar o sindicato dos trabalhadores. Enrolar, que eu falo desrespeitosamente, para não dizer uma palavra que eu gostaria de falar, mas não posso falar aqui porque não é em home office, vai virar pública, né? Então, assim, dessa forma é que eu entendo que as coisas estão se modificando. Então, nos municípios, nos territórios, os trabalhadores da nossa categoria, em menos, em mais, têm se organizado. Então, assim, eu estou pressupondo que das outras categorias também eles estão se organizando, porque a gente vai perder se a gente não for para lá. Então, eu tenho muito mais esperança e muito mais carinho e muito mais na certeza que nós vamos dar uma volta por cima do que na dúvida que eles têm se isso vai acontecer, se eles vão ou não destruir o nosso Estado. Veja o que o governo do Estado está fazendo com as secretarias, estão vendendo tudo, como se isso fosse possível vender. Então, tanto o Estado, o governo do Estado, quanto o governo nas três esferas de gestão, que é melhor falar dessa forma, o que eles têm feito é tentado desmontar a nossa sociedade dentro do Estado de São Paulo, desamparando totalmente. Mas as lives que a gente tem visto e feito com o movimento social também demonstra que isso não tem sido fácil para eles, tentar nos desqualificar ou nos abandonar, porque eles estão sendo abandonados por nós na medida que a gente vai se organizando também dentro dessa pandemia. Essa realidade, ela é sentida também nos Cerestes, tanto de São Paulo como de Campinas. Não sei se vocês percebem isso em relação à abertura das CATs, por exemplo. Eu sei que há um procedimento, quando os trabalhadores chegam, é feita uma triagem nos sindicatos radialistas e chegam até o Cereste. Eu acho que essa é a realidade de vocês, né? O trabalhador nunca chega lá de forma aleatória e lá vocês têm que fazer a CAT ou mandar para a empresa fazer. Essa é a realidade de vocês também? Em São Paulo, em Campinas? Pode falar, Vinícius. Depois o Marcos contribui. Sim, Ronaldo. Primeiro eu quero falar um pouco, agregar na fala do Arnaldo. O Arnaldo traz uma luta que foi travada recentemente, está fresquíssima, sobre o processo de privatização tentativa do Hospital Campo Limpo. Eu acho que essa ação ela é a prova de que só a luta e a resistência dos trabalhadores é possível reverter o estado atual das coisas que a gente vive, né, a barbárie social que a gente vive. Então, esse processo de luta que foi encabeçada pelos sindicatos dos servidores públicos, o Movimento Popular de Saúde, o Sindicato dos Médicos, a Câmara Municipal, as bancadas progressistas de São Paulo, conseguiu, né, reverter esse processo de privatização do Hospital Campo Limpo. Então, isso foi uma vitória muito importante nesses tempos
tão difíceis que a gente vem vivendo. E aí, trazendo essa questão da realidade, acho que os impactos da pandemia, o Arnaldo vem falando aí de uma questão do trabalho em home office, ou do trabalho remoto, ou do trabalho em casa. É importante, acho que a gente fazer essa reflexão, porque os centros de referência, aí o Marcos pode agregar também, a gente também teve que se reinventar, né? A gente também teve que criar estratégias para poder enfrentar essa situação de pandemia. No âmbito da assistência, do atendimento aos trabalhadores, lá no centro de referência, eu e a psicóloga, nós criamos um grupo psicossocial virtual com trabalhadores que passaram aí por um processo de sofrimento mental a partir da introdução dessas tecnologias digitais. Então, essa experiência nossa desse grupo virtual tem sido muito importante, porque a gente precisa, os centros de referência, se não estiverem conectados com as novas morfologias do mundo do trabalho, aqui pegando a expressão do professor Ricardo Antunes, a gente fica fora da realidade e a gente perde a capacidade de poder atender esses trabalhadores, acho que com qualidade. Então, a gente precisa estar conectado com as demandas do trabalho real. E uma das nossas estratégias, dentro de todos os limites nossos, foi criar esse grupo virtual com os trabalhadores, principalmente os professores, que estão nesse drama, vivendo esse drama. E os relatos que os trabalhadores trazem é muito interessante para entender como se dá, viu, Arnaldo, o trabalho remoto. Né? Principalmente, assim, você tem relatos dos trabalhadores que têm dificuldade de participar de conteúdos digitais. Então, assim, imagina um professor de educação infantil que ele simplesmente entra num paradigma que toda a formação dele é baseada no vínculo e no afeto com as crianças. Como que agora ele vai lidar isso com conteúdo digital? Então, fica essa questão, e para ele é uma dicotomia importante. Isso gera um sofrimento. Aí você tem, nesse processo de trabalho remoto, você tem um aumento da pressão da chefia. Esse é um relato, porque as chefias passaram a pressionar mais os trabalhadores num momento difícil, que eles não têm os recursos necessários para poder trabalhar com os conteúdos digitais, e eles são exigidos a todo tempo e controlados de forma remota dentro das suas casas. Então você tem, aí quando a OIT abandona a pauta, a tese da violência no trabalho, eu acho um equívoco fazer isso, porque a violência aumentou, na nossa perspectiva, no centro de referência, a violência, as expressões da violência laboral aumentaram a partir do trabalho remoto, né, nos nossos atendimentos, estou falando da experiência do centro de referência. E aí você tem uma situação de ausência de treinamentos, então você tem professores e trabalhadores que nunca lidaram com esses recursos tecnológicos. Você tem as condições de trabalho, ou seja, você tem que usar os seus próprios recursos, os seus meios de produção. Por exemplo, o computador tem que ser seu, a luz elétrica é sua, a mobília é sua, é a sua conta de água, é a sua conta de luz. Você tem que lidar com toda a variabilidade de trabalhar em casa, ou seja, os professores, os trabalhadores que têm filho, né, que tem que lidar com o trabalho doméstico, né. Aí você tem um outro elemento, que é a ausência de afeto e de vínculo, né? Então o trabalho passa a ser solitário, né? Os professores os trabalhadores não têm mais aquele espaço coletivo de comunhão, de compartilhamento das angústias do trabalho, então eles estão em casa de forma solitária. Você tem a questão da perda de identidade do trabalho, né? O medo de perder serventia, como eu falei, né? Se uma vez que na educação infantil, por exemplo, que são os trabalhadores que a gente atende, se o vínculo é a base da construção do processo educacional, né? Então você tem uma invasão também do trabalho para dentro do lar, né? Isso acontece muito com os professores, com os bancários, e você tem aí a destruição, né, dos laços de camaradagem, de organização coletiva dos trabalhadores. Eu acho que isso é importante, né, a gente registrar isso no trabalho remoto. Como que fica, né, o trabalho e a organização dos trabalhadores? Né? Qual é o espaço de organização e luta que esses trabalhadores têm? Então, essas são questões que vão gerando sofrimento nesses trabalhadores. Né? Então, você tem aí um processo que eu chamo, você tem uma apropriação enorme, né, do capital sobre a vida dessas pessoas. Então, o trabalho remoto tem criado aí
Na verdade, a pandemia acho que antecipa um processo que já vinha sendo gestado pelo capital, né? Já vinha sendo gestado como o mundo do trabalho encarava aí a nova organização, né? Então, antecipa. Então, essa é a realidade, né? Acho que essa é a realidade que chega nos centros de referência. Uma outra realidade, ao mesmo tempo que a gente vem enfrentando, quando você fala da CAT, a CAT no centro de referência para nós, ela não é um fim, ela é um meio, né? Ela parte por outros pressupostos importantes, né? A gente tem feito, por exemplo, CATs de trabalhadores que especificamente na situação de pandemia, que têm se contaminado no ambiente de trabalho, né? Então, trabalhadores, os profissionais da saúde, os trabalhadores terceirizados, principalmente os trabalhadores terceirizados que são invisibilizados nesse processo. Para vocês terem uma ideia, os trabalhadores terceirizados têm uma representação sindical muito fraca em São Paulo, então eles procuram um centro de referência de forma individual, até o próprio Sindicato dos Radialistas encaminha os trabalhadores. Acho que esse é um mérito que a gente tem que levar em consideração, esse papel de solidariedade de classe do Sindicato dos Radialistas, que tem congregado esses trabalhadores desprotegidos do ponto de vista sindical, né? E além disso, a gente também tem que considerar os efeitos que a pandemia tem gerado, principalmente, acho que os profissionais da saúde. Então, você tem um aumento aí, a prevalência do burnout, do sofrimento mental dos médicos, dos enfermeiros, das enfermeiras, né, dos fisioterapeutas. Então, a pandemia tem levado o trabalho extenuante desses profissionais. A gente também tem que considerar, porque a organização do trabalho continua, né, com todas as condições que ela apresenta, e esses elementos também estão presentes. Então, não é só a contaminação do vírus, da doença, mas também tem os elementos de adoecimento psíquico e físico desses trabalhadores que a gente precisa considerar nesse processo. O microfone está desligado, Ronaldo. Perdão. Na verdade, eu queria consultar o Dr. Marcos se é mais ou menos isso, que é nessa linha. Eu, pegando um pouco a fala do Arnaldo e essa questão que você colocou, a gente vê que o Estado, ele vem, Estado brasileiro, né? Seja na esfera estadual, federal, estadual, municipal, ele vem se desfazendo das suas obrigações de proteção social dos seus cidadãos. Nós temos na Constituição todo um capítulo que cuida da Seguridade Social, né, que é a área de saúde, previdência social e assistência social, e temos também toda uma área da Constituição que cuida das relações de trabalho. Então, a gente vê que, mais recentemente, essa ação, que aqui está sendo chamada de desmonte, né, do Estado começar a se desfazer das suas ações de proteção do cidadão, ela vem vindo de cima para baixo. Nós tivemos uma reforma trabalhista que retirou direitos do trabalho, né, para todos os trabalhadores do Brasil. Nós tivemos mudanças na Previdência Social que implicou em perdas de direitos para o trabalhador. E nós tivemos um congelamento de investimentos, né, na área da educação, saúde e assistência social. Então, esse chamado desmonte, que aqui vem sendo chamado de desmonte, ele tem vindo de cima para baixo. Se nós temos um governo federal com o Ministério da Saúde que não prioriza a área de saúde do trabalhador, né, que não investe numa política nacional de saúde do trabalhador e da trabalhadora, né, estados e municípios vão começar a se descolar de uma diretriz central, de uma diretriz nacional, e começar a ter atitudes de desmonte também, que é o que aconteceu no município de São Paulo. Então, isso que está acontecendo no município de São Paulo, de você desestruturar a coordenação de vigilância em saúde, isso reflete muito uma falta de diretriz nacional nessa área. Porque se houvesse uma diretriz a ser seguida, né, que vinculasse as ações, né, de um programa nacional, que todos os municípios
deveriam cumprir, isso não seria feito dessa forma, seria feito de uma outra forma. Hoje, como é que é o trabalhador? Quem é esse trabalhador que bate as portas do Sistema Único de Saúde, né, que bate as portas do SUS? O que a gente vê é um trabalhador com relações de trabalho precarizada, né? Então, o trabalhador ele vive, né, uma insegurança, porque não tem nenhuma âncora, né, institucional que te dê segurança para o seu trabalho, né? Então, ele tem um contrato precário, às vezes o contrato é verbal, um contrato de boca, às vezes é um trabalho temporário, ele trabalha por part-time, muitas vezes informal, né? Sem a carteira, sem o registro em carteira de trabalho, né? Então, esse trabalhador chega no Sistema Único de Saúde com as suas relações de trabalho precarizadas, né? Com relações de trabalho muito ruins. Além disso, esse trabalhador que bate no SUS, que bate nas portas do SUS, ele chega de forma muito insegura, né, com medo do desemprego, né, já que uma grande parte dos trabalhadores brasileiros estão desempregados, né? Então ele chega de uma forma bastante insegura, com muito medo, com muito assédio no local de trabalho, com muita ameaça, né, no seu ambiente de trabalho. Esse é o trabalhador que bate no SUS, que bate a porta do SUS, né, na porta do SUS, e chega adoecido, né, chega com doenças já em fases crônicas, que ele já teve que aguentar, né, ao máximo possível, já chega com uma doença cronificada, com um quadro de difícil tratamento, né, um quadro às vezes complicado para se tratar. Quando é necessário fazer o nexo de causalidade, quando é necessário de você registrar o agravo do trabalhador como sendo do trabalho, né, seja por meio de uma abertura de CAT, ou, se for um servidor público, né, de outra forma, exigindo a notificação da doença ou do acidente de trabalho, quando essa notificação tem que ser feita, quando tem que ser aberta uma CAT, né, muitas vezes esse trabalhador até já perdeu o direito, né, de ter a sua doença reconhecida como sendo do trabalho. Muitas vezes já está até desempregado e já não tem mais cobertura pela legislação previdenciária que cobre acidentes e doenças do trabalho. O registro do acidente de trabalho feito no SUS, ele é sempre questionado pela Previdência do Trabalho, pela Previdência Social, sempre. Então, quando a CAT ela é aberta, né, ela é registrada no Sistema Único de Saúde, essa CAT dificilmente vai ser reconhecida pela Previdência Social. A Previdência Social tem uma tendência a reconhecer apenas as comunicações de acidentes de trabalho, apenas os registros de doenças de acidente de trabalho, quando é feito pela empresa, quando são feitos pela empresa, né? Isso dificulta muito, né, o reconhecimento de direito, né, à legislação previdenciária acidentária do trabalhador. Então, o que a gente vê é um desmonte, né, da proteção do Estado, da proteção do seu cidadão, para a proteção social do cidadão. Esse desmonte vem sendo feito de cima para baixo, né? O que está acontecendo no município de São Paulo hoje é um reflexo, né, desse desmonte que vem sendo feito de cima para baixo, e o trabalhador chega num estado bastante precário quando ele bate as portas do Sistema Único de Saúde, com dificuldade para o seu tratamento, né? E com uma dificuldade ainda maior para reconhecer esse agravo, essa doença ou esse acidente como sendo relacionado ao trabalho. Então, a gente tem aí múltiplos fatores, né, influenciando e prejudicando, né, a saúde dos trabalhadores nesse momento. Eu diria que nós vivemos um momento no país
em que a saúde do trabalhador ela vive um momento muito grave, né? Bastante agravado pelas condições de trabalho precárias, né? Pela perda de direitos trabalhistas, pela perda de direitos previdenciários, né? E pelo desmonte a partir do congelamento de investimento dentro do Sistema Único de Saúde. Tá? Então, nós estamos num momento de agravamento. Há necessidade de se debater isso com a sociedade. Eu acho que o momento atual, vai ter uma eleição municipal, é o momento em que os trabalhadores devem levar essa pauta para a sociedade. Né? Como é que vai ser executada a proteção do cidadão pelos gestores que vão entrar, que vão assumir, pelos gestores municipais, pelas prefeituras, que vão assumir a gestão a partir do ano que vem? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer a todo e qualquer candidato. Como é que vai ser isso? Como é que vai se dar a proteção do cidadão no nível do município, executada pelas prefeituras que vão assumir? Então, eu acho que há um momento agora, né, em que essa pauta tem que ser levada em discussão com a sociedade. Tá? Um cenário tão ruim como esse, tenebroso, para dizer outra palavra, né? Bom, a gente já está chegando já aos finais aqui, eu queria que vocês dessem uma consideração final em relação e qual perspectiva. O caminho é a organização, né? Os trabalhadores se organizarem, levarem essa pauta, como o Dr. Marcos falou. Poderia fazer uma rodada rapidamente, já que às 17 horas a gente finaliza, o Dr. Marcos tem compromisso. Pode ser ou não? Pode ser. Olha, eu acho assim, ó, a ideia é nada o que a gente faz, o movimento, nada que a gente faz, tem que ser desarticulado. Então, o movimento, ele, mesmo que ele tenha se assustado, e nós nos assustamos, se falar que não nos assustamos é muito ruim, mas tivemos 100 mil mortes. Então, isso assusta mesmo. Ficar desempregado assusta muito mais. Então, essa semana, aqui no Sindicato Radialista, foi terça ou quarta-feira, Renatinho? Terça-feira, nós nos reunimos aqui em grupo de 8, 9, né? E discutimos bastante isso mesmo. O que era? Nós tínhamos 2 radialistas, 2 que não eram radialistas, né? E nós discutimos muito isso mesmo, entendeu? Como é que faz? A gente tem que continuar de mão dadas. Porque o trabalhador, ele tem um medo da perda do trabalho, e é verdade, ele não quer, mas tudo isso é verdade. Mas tem uma coisa que ele tem que olhar para frente. Então, assim, nós vamos ser mortos, ficar sentado, se ficar andando vai ser morto, e se lutar, nós vamos viver. Porque essa é a discussão que tem que ter. As políticas públicas, o Centro de Referência ao Trabalhador, e particularmente o da Lapa, que a gente tem abusado dos servidores de lá estão, a gente leva nós, vamos lá conversar, a gente discute, eu não sei se quando eles estão sozinhos, e aí, Vinícius, eu estou falando que é lá que a gente vai, é lá na Lapa que a gente vai, se a gente acaba atrapalhando mais do que ajudando, entendeu? A gente se coloca sempre à disposição, enquanto instituição sindical, nós nos colocamos à disposição deles, né? Então, até que alguns psiquiatras mandam tudo para cá, e a gente vai se organizando de forma que a gente tem que dar uma resposta. A Constituição está sendo desmontada. Está lá embaixo, está lá na Constituição, que a saúde é um dever do Estado, é um direito nosso. E nós não podemos perder esse direito. Então, quando o cara desmonta a Covisa, ele não desmonta a Covisa, ele desmonta o nosso guarda-chuva. E a discussão nossa é discutir esse guarda-chuva que eles estão desmontando. Quando ele pega o centro de referência e fala, não vou contratar médico, ele está dizendo que se não tiver médico no centro de referência, o centro de referência não vai funcionar. E é errado. O centro de referência precisa do médico também, porque a equipe é multidisciplinar. Entende? Então, assim, tudo isso é muito importante quando a gente está falando. Por isso, o centro de referência ele é politizado. Os médicos que lá estão são politizados. Entende? Nós temos um exemplo, Marcos, que eu queria dizer, porque você também é vítima dessa pessoa, que é o Folga, você deve conhecer lá que você atendeu, o Marcos deve ser saído. Então, assim,
O Folga foi processado por uma empresa. E o Folga adoeceu a ponto de tentar o suicídio. Ele foi para o centro de referência. E quem está sendo processado agora é o doutor Antoniano e a Goretti. Porque foi atendido e o peso desse cara, então, quando ele foi tentar agredir no centro de referência, ele teve, de Campinas, ele teve uma resposta. Aqui, nós só descobrimos depois que o doutor Antoniani foi quase para o vinagre. Então, a gente continua demonstrando que nós temos condições de fazer. Então, a nossa intervenção, aquilo que nós fazemos aqui, a nossa ação, é tentar empoderar o trabalhador e que ele, através... no passado, e aí, Vinícius, eu estou dizendo isso porque me afastei muito da plenária e acho que menos que eu tinha que me afastar, mas, assim, você tem que criar um movimento com esse trabalhador que vai dar um nome de plenária, dar um nome do que você queira, mas que ele tem que entender que são juntos, a luta é de classe. A luta é de classe. A luta é de classe. Então, esse para mim, é muito importante. Então, com tudo que está acontecendo, eu vou me despedindo, pode ter certeza, né? Quero agradecer a todos, ao Marcos, ao Vinícius, que aí está, e muito obrigado, né? E, Vinícius, só aproveitar que você está aqui, eu já fui ver a questão da cooperativa, para te dar uma resposta, que não é aqui que eu vou te dar, mas já fui ver a questão da cooperativa, porque o Sindicato dos Radialistas teve uma experiência muito negativa com o cooperativismo, tá certo ou não? E aí, Werneck, se você não sabe o que o número de trabalhadores radialistas atendidos pelo centro de referência é muito grande. E pensou-se em uma política, uma saúde. E a Faculdade de Economia da USP, na época liderada pelo Paul Singer, criou uma incubadora para que os trabalhadores fossem empoderados. E o centro de referência está pensando em fazer isso também com os trabalhadores que lá estão, entendeu? Não? Apresentar uma política e não uma choradeira, entendeu? Para ele. Então, a gente está fazendo para dar. Tá bom? Então, eu queria te agradecer também, Vinícius, e ao Marcos Pérez. Desculpe se eu falei demais, mas a vida é assim mesmo, tá bom? Por favor, Vinícius, as palavras finais. Bom, gente, mais uma vez eu queria agradecer de estar com os sindicatos radialistas, com o Marcos, que eu acho que ele já teve que sair para o horário dele. Bom, acho que são várias reflexões, né, que a gente fica. Me coloco à disposição para os debates que forem necessários. Acho que a gente está, o Centro de Referência da Lapa e os técnicos estão à disposição para fazer os debates. Quero deixar registrado aqui que o Centro de Referência da Lapa ele foi o primeiro centro de referência implantado na cidade de São Paulo. O Arnaldo não deixa eu mentir aqui. Ele foi implantado em 89, foi o primeiro. E hoje nós estamos sem assistência médica há meses. Nós estamos sem recepção para fazer a cobertura, o atendimento necessário aos pacientes. Então, o serviço vem vivenciando um desmonte brutal. A minha preocupação não é com quem faz isso, porque, como eu disse no início, isso é um projeto para destruir o Estado brasileiro e as conquistas da classe trabalhadora. A minha preocupação é quando nós, do movimento dos trabalhadores, deixa que isso aconteça, né? A gente naturaliza a destruição dos serviços públicos. Eu acho que isso é gravíssimo, né? Os centros de referência foram criados para atender uma demanda histórica dos trabalhadores, né? Os sindicatos sabem o que é deixar a sua saúde na mão do setor patronal. E eu acho que a gente não quer voltar nesse capítulo. A gente quer manter uma política de saúde do trabalhador fortalecida. Então, o centro de referência hoje padece de forma brutal desse processo de destruição, né, que vem acontecendo de norte a sul desse país. Então, eu acho que como desafio, como recado, nós como classe trabalhadora, aí não é só uma tarefa do sindicato, acho que nós como trabalhadores, a gente se apropriar desses espaços e defender a política de saúde do trabalhador. Eu acho que também, contraditoriamente, acho que a pandemia também abre, acho que, uma janela histórica, né, no sentido da gente pensar na elevação da consciência sanitária da classe trabalhadora, que foi isso que criou o Sistema Único de Saúde. Eu acho que nos últimos anos, nos últimos tempos, acho que nunca ficou tão evidente a importância do SUS
né, como um instrumento de proteção da vida das pessoas. Aí eu quero destacar também as ações de resistência popular que vêm acontecendo nas periferias da cidade, no Brasil inteiro, em São Paulo, né, nas periferias de São Paulo, as comunidades, os movimentos têm se organizado, né, independente da omissão do Estado, para controlar, né, a pandemia e se defender desse processo. Então, é muito importante essa brecha histórica que se abre nesse momento, né, para a gente ampliar nossos laços de solidariedade e luta de classe, como o Arnaldo falou, que a questão é a luta de classe, e eu acho que isso é importante, tem centralidade, acho que no debate hoje. Eu acho que é isso, gente, e nós estamos à disposição, e obrigado aí mais uma vez pelo convite, quero saudar o sindicato e o companheiro Marcos. Certo. Marcos, eu vou dar a sua despedida, sei que está em cima da hora, abre o seu microfone. Isso. Abriu. Oi? Então, nós estamos finalizando, gostaríamos de encerrar, o Arnaldo fez o encerramento, o Vinícius se despediu, agradecemos a sua presença, suas palavras finais. Eu parabenizo aí a iniciativa aí dos sindicatos radialistas em discutir a questão da saúde, né? Eu acho que a questão da saúde, a saúde pública, incluindo aí a saúde do trabalhador, ela tem que ser pauta cotidiana do cidadão, né? Então, uma organização que aglutina trabalhadores, pautar esse tema, eu acho que é de muito valor, né? Eu acho que existe um grande desafio do cidadão brasileiro aí em garantir que a saúde continue sendo um direito do cidadão e um dever do Estado, conforme está na nossa Constituição. Um grande abraço a todos e a todas. Certo. E o sindicato, essa presença do Vinícius, do Marcos, do Arnaldo, principalmente do Beto, que fez aí um esforço hercúleo para garantir a gravação do programa, já que houve um problema técnico na transmissão. E a gente espera que, como é a nossa primeira live, não é bem uma live, uma gravação, os próximos eventos que a gente criar, a gente possa avançar com mais qualidade técnica. Tá bom? Muito obrigado a todos, boa tarde, e que a gente possa se organizar de forma muito mais competente nessa luta da saúde do trabalhador. Até mais. Até mais, até mais. Vinícius, eu vou te ligar, tá? Tá bom, hein?